Setor de Ciência e Tecnologia pede a aprovação de novo marco legal para a área. Comissão especial do impeachment chega ao final da fase de depoimentos. E a última reportagem da série especial sobre pesquisas com seres humanos mostra projeto que quer desburocratizar os testes com medicamentos. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta sexta-feira. As leis de proteção aos animais e o enfrentamento da crise pelo atual governo, assuntos que repercutiram no plenário nesta sexta-feira. Passou para o Brasil. A crise econômica brasileira e as escolhas do governo do presidente interino Michel Temer foram comentadas pelos senadores. Isso nada mais foi do que a aprovação pelo Congresso Nacional de um cheque em branco, para que ele tivesse a liberdade de tomar as posições que queria tomar, sem sequer ouvir essa casa. Mas, enfim, a maioria aprovou e concedeu a ele um cheque em branco. E o que ele vem fazendo com esse cheque em branco? Primeiro, senhor presidente, renegociou em proporções diferenciadas a dívida dos estados brasileiros com os governadores. A imprensa divulgou isso fartamente, ou seja, ele trocou com os governadores a renegociação da dívida, uma moratória até o final do ano em condições vantajosas e mais alongada para o pagamento a partir do ano de 2007, em troca do apoio à aprovação à PEC, ao projeto de emenda constitucional 241. Foi dito que é um pacote de bondade que está extrapolando os gastos. Eu queria dizer aos brasileiros que nos ouvem, todos os acordos de aumento dos salários foram feitos pela presidente da República afastada no apagar das luzes. Cabia a essa Casa e à Câmara dos Deputados aprovar ou não esses acordos salariais. Estamos aprovando. Até por acharmos que ser meritório, muitas categorias já estão com deficitário, então não estamos fazendo crítica a ex-presidente por isso. Agora estão pegando os aumentos propostos pela presidente e querendo culpar o atual por acatar o que foi acordado, acordo feito pelo Ministério do Planejamento da presidente afastada. Aperfeiçoar a legislação de proteção aos animais foi defendido pela senadora Gleisi Hoffmann. Constata-se a inexistência de uma lei geral que conceitue bem-estar dos animais ou que defina maus tratos no arcabouço jurídico nacional, independente de sua condição, seja um animal selvagem, seja um animal silvestre, seja um animal doméstico, seja de companhia ou seja um animal de consumo, porque não há justificativa para nós maltratarmos animais de consumo, que aliás servem à vida, que alimentam a humanidade. Já o senador Teomário Mota cobrou autocrítica dos colegas. Ele considerou um equívoco a recondução do senador Romero Jucá à segunda vice-presidência do Senado. Vocês estão confortáveis tendo no mandato desta casa uma pessoa sabidamente denunciada em corrupção? Mais uma vez, eu entrei no Supremo Tribunal Federal para fazer essa correção. Eu e mais 4 senadores. Ora, se ele não serve para ser ministro, serve para ser dirigente no Senado? Com que atributos morais ele comandará todos nós? O presidente em exercício, Michel Temer, sancionou a lei aprovada na semana passada pelo Congresso, que prevê regras para a gestão das empresas estatais. A sanção foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União, com 10 vetos. O principal ponto do projeto foi mantido. Ele proíbe que o governo nomeie para os conselhos das empresas quem nos últimos 3 anos tenha sido integrante de estrutura decisória de partido político. Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado debate a situação do setor em Porto Alegre. Participantes da reunião cobraram maior apoio e um novo marco legal para a área. A reunião da comissão contou com a participação de pesquisadores, empresários e reitores das principais universidades gaúchas. Acompanhado por mais de 200 pessoas, o evento fez uma radiografia da atual situação da área de pesquisa e desenvolvimento brasileira. Eu creio que um país como o Brasil produzir cerca de 12%, 13% do conhecimento científico original no mundo não é pouco.
sobretudo porque esse status é relativamente recente. O que preocupa, do nosso ponto de vista, é o fato de que, enquanto nós alcançamos este status, como resultado de um período de praticamente 1,5 décadas de investimento continuado em pesquisa científica e tecnológica, em níveis inéditos na nossa história, nós regredimos do ponto de vista econômico. Quer dizer, o país se desindustrializou. Quer dizer, crescemos na nossa capacidade de produção de conhecimento e decrescemos na nossa capacidade de incorporação de conhecimento à estrutura produtiva. Quando chegam momentos de crise, parece que ciência e tecnologia torna-se aquele primo afastado que a gente quer colocar num cantinho. Isto não ocorre em países que têm uma estratégia de ciência e tecnologia. Na crise econômica, Estados Unidos e países da Europa ampliaram o investimento em PIB em ciência e tecnologia, reconhecendo que a tecnologia que rompe barreiras é o instrumento fundamental para vencermos a crise. Pesquisa, tecnologia e inovação, bem como a formação de recursos humanos dirigidos para essas atividades, devem se tornar prioridades permanentes como políticas de Estado, de tal forma que, com as crises ou sem as crises, as oportunidades de desenvolvimento sejam postas em caráter permanente para a sociedade. Alguns dos participantes lembraram que, apesar da crise, ainda existem oportunidades para o incremento do setor. Eles acreditam que o estímulo ao empreendedorismo pode compensar a queda de verbas públicas para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Na Coreia do Sul, o pesquisador, professor pesquisador, tem incentivo do governo para criar a sua empresa. A partir da sua pesquisa, se virar um protótipo e virar um produto, ele recebe incentivo de $200 mil para começar a sua empresa. O pesquisador pode fazer isso. Na Coreia do Sul é permitido e é incentivado. Para o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, a reunião demonstrou a importância de se valorizar o setor. Ele acredita que é necessário que o Senado e a Câmara dos Deputados trabalhem pela aprovação até o final do ano do novo marco legal para a área de ciência e tecnologia. Lazier Martins defendeu a união de políticos, pesquisadores, empresários e instituições científicas em torno de um grande movimento em prol da ciência e tecnologia. Se nós reunirmos todas estas entidades, as comunidades científicas, fazer um movimento de sinergia de todos, nós alcançaremos resultados. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta sexta-feira, por maioria de votos, revisar a liminar que suspendia por 2 meses o pagamento da dívida dos estados com a União. Com isso, o STF aprova um acordo firmado para o alongamento da dívida pelo prazo de 20 anos. Na próxima semana, o governo deve encaminhar um substitutivo ao projeto de lei complementar que tramita na Câmara dos Deputados desde março e trata dos termos do acordo. A comissão do impeachment terminou nesta semana de ouvir as testemunhas contra e a favor da presidente afastada Dilma Rousseff. Confira os principais momentos deste debate, que ainda está longe de terminar. Um embate que se estendeu por 14 reuniões. Durante mais de 96 horas, a disputa entre senadores a favor e contra o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Às vezes, o clima esquentou. O senhor não vai ganhar no grito aqui, senador. É a senhora que está querendo ganhar. Não vai ganhar no grito. Está acostumada a ganhar no grito. Mas também teve senadora recebendo flores. Eu trago essas flores para lhe dar carinho. Ele carregando esse buquê maravilhoso de flores, certamente para aniversariante do dia desta comissão. E até depoente sem voz. Estou muito afônico. Dilma Rousseff é acusada de ter cometido crime de responsabilidade. Ela teria usado bancos públicos para financiar programas do governo e editado decretos sem autorização do Congresso. Um confronto de argumentos técnicos, mas também uma guerra de palavras. Os senadores a favor do impeachment usaram o termo pedalada 542 vezes contra Dilma Rousseff. De
dinheiro da pedalada não foi para programa social. E em 152 ocasiões, os defensores da presidente denunciaram a existência de um golpe. Nós estamos aqui bravamente lutando contra esse golpe. Ao todo, os parlamentares ouviram mais de 40 testemunhas, 2 de acusação, 4 indicadas pelos senadores e o restante pela defesa. Representantes do Tribunal de Contas da União confirmaram as denúncias contra Dilma Rousseff. Em relação aos decretos, o nosso entendimento é que uma vez que o governo se encontre numa situação de descumprimento da meta fiscal estabelecida em lei, ele perde aquela autorização que o Congresso lhe deu. O que foi identificado no relatório das pedaladas, no meu ponto de vista, é de gravidade altíssima. Entre as testemunhas de defesa, 7 ex-ministros da presidente. Eles negaram a existência de pedaladas e de irregularidades nos decretos. Eu não identifico, nem identifiquei qualquer irregularidade, nem na época em que os decretos foram emitidos, nem eu e nem ninguém. Na metodologia adotada pelo TCU, pelo Banco Central até 2014, essas operações não eram consideradas operações de crédito ou passivos financeiros da União. Duelo também entre os advogados. A acusação disse que a defesa tentava atrasar o processo. Esse processo se arrasta e quem está assistindo é testemunha de que todas as pessoas arroladas pela defesa foram arroladas com o intuito de procrastinar o feito. Procrastinação? Esse processo está previsto para terminar 2 meses antes dos 6 meses em que a presidenta da República teria que voltar no exercício se o processo não terminasse. Ao longo do processo, os 2 lados apresentaram 29 recursos. Um deles, da defesa, acabou sendo aceito pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski determinou a realização de perícia em documentos usados pela acusação. O resultado dividiu os parlamentares. E esta perícia, que seria um instrumento da defesa, passa a ser uma ferramenta para a acusação. Fica caracterizado o crime de responsabilidade pela perícia apresentada no que diz respeito aos decretos de suplementação orçamentária. Não foi identificado ato comissivo da excelentíssima senhora Presidente da República que tenha contribuído direta ou imediatamente para que ocorressem os atrasos nos pagamentos. Afirma a perícia, há ato comissivo da excelentíssima senhora Presidente da República na edição dos decretos, sem controvérsia sobre a sua autoria. As portarias do Ministério da Fazenda não definem explicitamente o prazo para pagamento que deveria ter sido feito ao Banco do Brasil. Ora, se não há prazo, não há atraso. Se não há ato, não há dolo. Se não há dolo, não há crime. Um embate que ainda não acabou e promete consumir mais algumas horas de trabalho nas próximas semanas. Diminuir a burocracia nas pesquisas com seres humanos e reduzir o tempo para que novos medicamentos cheguem ao mercado. Tornar o Brasil um país atraente para as pesquisas, mas sem colocar em risco a saúde dos pacientes. São os principais objetivos de um projeto em análise no Senado. A proposta muda pontos importantes no atual sistema de regulação ética do país. Veja na última reportagem da série especial para o Senado Agora, com a repórter Renata de Paula. Os testes pré-clínicos são feitos em animais. Só na fase 1 da pesquisa é que o medicamento será testado pela primeira vez em seres humanos, geralmente um indivíduo saudável. Participam dessa etapa entre 20 e 100 pessoas. Na segunda fase, os experimentos já são em quem tem a doença. Os grupos são maiores, de 100 a 300 pessoas. Na fase 3, o estudo pode ser feito em vários países do mundo, com um número ainda maior de participantes, 5 a 10 mil. Alguns pacientes
pacientes podem receber a nova droga, outros placebo, uma substância sem efeito para a saúde. Existem pesquisas feitas em todos os continentes simultaneamente, envolvendo até 600 centros de estudo. E depois que o medicamento passou a ser comercializado, vem a fase 4. Caso se descubra que um remédio pode ser danoso ao ser humano, ele pode ser retirado do mercado e até ter seu uso proibido definitivamente. O projeto em análise no Senado tem pontos polêmicos. A maioria dos estudos clínicos feitos no Brasil é da fase 3. Quem participa desses estudos e é beneficiado pela nova droga tem o direito de continuar recebendo o medicamento depois que a pesquisa termina. Uma mudança aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia determina que os laboratórios patrocinadores de pesquisas não precisam mais fornecer ao paciente os medicamentos que passarem a ser comercializados. Quando for colocado no mercado, aí ele pode ser fornecido pelo SUS diretamente, enfim, não é preciso que a empresa continue bancando. Para nós da Interpharma, não faz muito sentido você ter uma pesquisa que durou muitos anos, chegando no final dessa pesquisa, você tem a obrigação de fornecer o medicamento para o resto da vida do paciente. O coordenador da especialização em bioética da Universidade de Brasília é contra. Quando termina a pesquisa e o medicamento foi considerado positivo, ele é útil, o paciente tem o direito de continuar tomando o medicamento por conta do patrocinador, senão o paciente vira objeto. E o sujeito passa a ser o medicamento. Mas na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto pode ser alterado novamente. O relator, senador Otto Alencar, pretende manter o direito dos pacientes à medicação 2 anos após a comercialização. Acho que esse prazo de 2 anos seria razoável. Tive 2 oportunidades de acompanhar pacientes em caso de experimental, de técnicas, uma técnica cirúrgica, uma técnica por uso de medicamentos, e esses pacientes eu acompanhei por mais de 2 anos até, para perceber os efeitos colaterais que possam surgir depois da aplicação do medicamento e o uso do medicamento por um prazo maior. Se a gente limita esse prazo em 2 anos e não coloca a garantia de ter o direito a receber o medicamento até que ele seja incorporado ao SUS, né, isso vai gerar necessariamente um aumento da judicialização e um aumento de necessidade de demandas judiciais nessas questões. Quer dizer, portanto, essa solução é melhor do que a original, mas ainda não é satisfatória porque coloca ainda os participantes de pesquisa numa situação muito difícil. Outro ponto controverso é o controle social das pesquisas. Atualmente, os pacientes de estudos clínicos participam dos comitês de ética, presentes em todas as instituições que se dedicam à pesquisa. O projeto, no entanto, pode mudar as regras para a participação dos usuários. Ele mantém a participação dos usuários, mas exige que o usuário seja da instituição que o comitê de ética é vinculado, né? Qual é o problema? Os usuários não se organizam, as associações de patologia não se organizam por instituição, se organizam por doença, né? Então, frequentemente, você vai ter uma enorme dificuldade para encontrar alguém que seja daquela instituição. Sem dúvida nenhuma, a importância é gigantesca da participação da sociedade, mas não se pode discutir se você pretende ter um sistema Celere que possa efetivamente fazer com que o Brasil ande neste segmento, nesse setor, é que não se pense apenas na questão pura e simplesmente do tal de participação da sociedade de uma forma centralizadora e com uma visão mínima. O projeto original previa a extinção da CONEP. Um dos motivos seria a demora na análise dos projetos de pesquisa. Esse ponto também foi alterado na Comissão de Ciência e Tecnologia. A CONEP teria funções diferentes das atuais e seria subordinada à Anvisa. Você diminui uma instância de burocracia que muitas vezes simplesmente carimbava uma coisa que vinha de baixo. Às vezes, como o carimbo às vezes demorava muito, e é bem verdade que a CONEP tem reduzido esse tempo, mas de qualquer maneira é algo inútil. Nós temos trabalhado com prazos muito menores do que eles e geralmente os projetos são aprovados na CONEP bem antes da Anvisa. Se recebemos uma nova atribuição, claro que aí nós vamos precisar de um reforço para poder dar conta dela eu acho que com a seriedade, com a rapidez que a sociedade precisa. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite, bom fim de semana e até nosso próximo encontro.